A resposta é direta e reta. Nem todo pet precisa de fato de um psiquiatra ou um veterinário comportamentalista, mas com certeza todos os pets na companhia dos seus tutores se beneficiariam muito de uma consulta por um veterinário comportamentalista. Quer saber por quê? Então vem comigo assistir esse vídeo. Olá, eu sou a Dani Ramos, veterinária comportamentalista aqui do Diário de uma Psicovete, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a medicina veterinária comportamental, ou zoopsiquiatria ou até psiquiatria veterinária, com o objetivo de ajudar vocês a decidirem se o pet de vocês precisa ou não de uma consulta com um psiquiatra veterinário. Enquanto na psiquiatria humana, que já é uma especialidade bem estabelecida na medicina, ainda se escutam afirmações equivocadas, como por exemplo, psiquiatra é coisa para louco, na psiquiatria veterinária ou medicina veterinária comportamental, a gente também escuta afirmações como, por exemplo, isso é supérfluo, isso é um exagero, isso é coisa de gente doida, isso é coisa de gente que está humanizando o pet. Mas isso é tão equivocado quanto as afirmações que a gente escuta também na psiquiatria humana. Isso é um exagero porque a medicina veterinária comportamental, que cuida da saúde mental, do bem-estar dos pets, ela é considerada essencial e não supérflua. Os pets mudaram socialmente, eles ascenderam socialmente, eles ocupam hoje em dia a posição de membros das famílias. A gente ama essas criaturinhas incríveis, eles ajudam nós em várias situações, em vários cenários, eles fazem bem para nossa saúde física e emocional, mas para que todas essas relações boas e benéficas para nós e para eles aconteçam, a gente precisa ter uma relação harmônica, a gente precisa entender o comportamento deles. E infelizmente a maioria das pessoas não compreende bem o comportamento, a natureza de cães e de gatos. Infelizmente a causa número 1 de abandono de cães e gatos é comportamental, ou seja, um comportamento que a família não gosta, não aprecia, não tolera, acaba levando essa família a abandonar. Então, no mundo inteiro, cães e gatos são diariamente abandonados ou até eutanasiados por questões comportamentais, ou seja, a chave para nossa boa relação com eles depende de entendermos a outra espécie, de entendermos o seu comportamento. Então, nesse sentido, o profissional veterinário comportamentalista pode ajudar muito a tornar essas relações benéficas para ambos os lados. Mas a pergunta é: meu pet precisa ou não da ajuda de um psiquiatra veterinário? E a resposta é curta e direta. Nem todos os pets de fato precisam de uma consulta com um veterinário comportamentalista, mas com certeza todos os pets, junto com seus tutores, se beneficiariam demais de uma consulta como essa. Por quê? Porque ainda que o objetivo principal do atendimento veterinário comportamental seja resolver problemas de comportamento, o nosso foco é também esclarecer as pessoas sobre o comportamento normal de cães e de gatos, explicar o porquê daqueles comportamentos, orientar as pessoas sobre como agir diante de um comportamento problemático ou não problemático. Então, dar ferramentas para que essas pessoas possam interagir melhor e melhorar a relação com seus pets, com o objetivo final de promover o bem-estar do animal e do ser humano também. Então, mesmo que o seu pet não tenha um problema grave de comportamento, com certeza um veterinário comportamentalista vai ajudar você a interagir ainda melhor, ou seja, tornar essa parceria ainda mais feliz para ambas as partes. Mas é claro que em algumas situações a gente de fato recomenda que o animal seja avaliado por um veterinário comportamentalista ou psiquiatra veterinário, porque realmente a situação requer, ou seja, o pet precisa da ajuda desse profissional. E quais são essas situações que é importante que vocês conheçam?
A primeira delas é a situação onde claramente o pet, cão ou gato, apresenta um comportamento claramente anormal. É estranho, é bizarro, parece problemático não só para a pessoa, mas para todo mundo que observa. Então o tutor já conversou com alguém e para todo mundo aquilo parece fora do normal. Então muito provavelmente esses animais têm um distúrbio de comportamento, um comportamento que foge, que está muito distante da normalidade. Isso pode ser um comportamento agressivo entre animais, uma agressividade muito intensa, muito grave contra pessoas, pode ser um comportamento compulsivo, como arrancamento de pelos por gatos, por exemplo, ou cães que perseguem sombras ou correm atrás do rabo. Então são comportamentos onde a maioria das pessoas não vai ter dúvida de que aquilo está fora do normal. Então, para esses casos, de fato, o psiquiatra veterinário vai entrar com uma terapia bastante ampla para tratar esses distúrbios de comportamento. A segunda situação é aquela em que o cão ou o gato apresenta um comportamento que na verdade a pessoa não sabe se aquilo é anormal, se aquilo é um distúrbio de comportamento. Para ela, às vezes até parece que aquilo é normal, mas ela não sabe lidar, ela não sabe o que fazer. E na maioria dos casos, esse comportamento, que muitas vezes é até um comportamento normal, ele está aumentando em frequência, em intensidade. E aí a pessoa realmente se sente perdida. Como é que ela lida com isso? Então a gente pode ter um cão que late para visitas, que pula nas visitas, ou um gato que arranha a mobília, ou que mia logo cedo antes da pessoa acordar. Então, para muitas pessoas é até fácil de entender que aquilo não é anormal. Talvez seja até com um comportamento típico da espécie. E na maioria dos casos a nossa conclusão, o nosso diagnóstico é que não há um distúrbio, isso é um comportamento normal. É normal, mas como que a pessoa lida com ele? Então, se você tem um pet que tem um comportamento dessa natureza e você tem dificuldade de lidar porque você não sabe qual é o melhor caminho a seguir, qual a melhor forma de agir quando ele exibe esse comportamento, então procure um veterinário comportamentalista, porque a gente vai poder te explicar o porquê daquele comportamento, se aquilo de fato é normal e como você deve agir para que isso não se torne um problema ou um distúrbio de comportamento. E a terceira situação, pessoal, é aquela onde o cão ou o gato exibe um comportamento que para a pessoa ele não necessariamente parece anormal, ele não necessariamente está aumentando em frequência e intensidade, mas na verdade ele é um comportamento que incomoda. A pessoa não consegue aceitar. E muitas vezes também são comportamentos típicos da espécie. Mas à medida que a pessoa não entende o porquê do animal exibir aquele comportamento e ela não aceita, aquilo acaba infringindo o que para ela é normal, é aceitável, ela acaba também não sabendo lidar. E muitas vezes isso acaba resultando em punições, em broncas, em separações, em restrições no ambiente e acabam prejudicando o bem-estar desse animal. Não necessariamente esse comportamento vai piorar, mas outros comportamentos problemáticos podem aparecer como um efeito colateral dessa atitude negativa da pessoa. Então isso acontece muitas vezes com gatos que têm alguns comportamentos bem peculiares, às vezes até aparentemente excêntricos. Por exemplo, gatos amigos muito comumente se lambem e a lambida, por exemplo, no cangote, ela muitas vezes segue uma sequência de lamber, lamber e morder o cangote do outro gato. Para muitas pessoas isso é inaceitável. Como que esses dois animais, esses dois gatinhos da minha casa convivem bem, sempre conviveram bem, mas em algum momento um deles resolve morder o cangote do outro? Isso não é aceitável. E aí as pessoas começam a brigar. E isso acaba piorando e muitas vezes suscitando um problema de agressão entre eles, um problema que nem existia. Então é importante que as pessoas compreendam aquilo que parece inaceitável, porque nesse caso, por exemplo, isso é tão normal que a gente não deve fazer nada. Como que a gente vai lidar? É deixando os gatos exibirem esse comportamento, porque se nós fizermos algum tipo de interferência, daí sim a gente pode levar o aparecimento de um problema de fato. A quarta situação é aquela onde aparentemente não há problema nenhum.
Muito pelo contrário, há muito entusiasmo e alegria. É quando nós adquirimos um filhote de cão ou gato. Ao longo do tempo e da convivência, muito provavelmente aparecerão comportamentos difíceis de lidar, comportamentos aparentemente inaceitáveis e até, infelizmente, distúrbios de comportamento. Mas a gente recomenda que vocês consultem um veterinário comportamentalista antes desses comportamentos aparecerem. E sim no momento onde vocês estão adquirindo aquele filhote de cão ou de gato. Quanto antes nós agirmos, iniciando esse processo tão delicioso, mas também tão desafiador de educar esse filhote, cão e gato, ensinar a eles as regras da casa, as regras da família, a etiqueta para uma boa convivência. Então, nesse momento, quanto mais certo a gente agir, mais a gente vai prevenir distúrbios, comportamentos difíceis de lidar e comportamentos incompreendidos. Então, o atendimento comportamental deve vir antes desses comportamentos aparecerem, logo no momento da aquisição do filhote. E a situação 5, pessoal, é aquela que também, num primeiro momento, muitas vezes não se observam problemas de comportamento, mas a gente observa muitas vezes resignação nessa situação. É a situação dos nossos idosos, caninos e felinos. Muitas vezes as pessoas interpretam e simplesmente aceitam alterações comportamentais dos nossos pets como se elas fossem normais da velhice. É normal, não tem o que fazer, a gente apenas tem que aceitar e vamos só observar porque isso vai piorar. E para muitos comportamentos, na verdade para a maioria deles, não é bem assim que funciona. Muitas alterações de comportamento que aparecem na velhice, elas denotam dor, elas denotam desconforto ou sofrimento emocional mesmo do pet. E para a maioria delas, a gente pode agir com terapia comportamental para amenizar ou até combater totalmente esses sentimentos, essas sensações negativas. A função do veterinário comportamentalista é inclusive dando suporte à terapia para algumas doenças físicas que esses cães têm. Velhinhos vão ter inevitavelmente algum problema físico, salvo raras exceções. E para esses cães também enfrentar essa doença, muitas vezes doenças crônicas, aceitar uma terapia que muitas vezes envolve várias medicações, é sofrido também. E é sofrido para o tutor também, é desafiador. Então a terapia comportamental pode ajudar muito cães, gatos e pessoas a enfrentarem com menos sofrimento e até com alegria essa fase final da vida, que não tem necessariamente que ser triste, ao contrário, a gente tem que aproveitar esses últimos momentos para ter uma excelente relação com eles. Então, resumindo, se você tem um filhote, se você tem um idoso ou se você tem um adulto ou um jovem com comportamento anormal, incompreendido, inaceitável por você ou simplesmente difícil de lidar, então conte conosco. Procure um veterinário comportamentalista que a gente pode te ajudar muito a superar todas essas situações e trabalhar muito bem na construção de uma ótima relação com o seu pet. E onde achar esse profissional tão raro? A medicina veterinária comportamental é uma área muito nova no mundo e aqui no Brasil ela é super recente. Então, de fato, existem poucos veterinários com essa especialidade. Aqui em São Paulo nós temos o Psicovet Centro, do qual eu sou sócia fundadora, atendo lá. E em outros estados do Brasil, em outras cidades, a gente tem alguns veterinários e você consegue encontrar a lista deles com o contato deles, inclusive no site da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, ou ABMEVEC. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, aproveite, se inscreve no canal, acione o sininho e deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!